Tempo de portas abertas. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a essa nossa Casa do Caminho, esse lugar que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. E quando aqui nós adentramos, já percebemos o clima diferente, né? Aquele clima gostoso, aquele clima alegre. E nós vamos começando falando da pizza, da noite da pizza, com bingo, com desfile infantil, que será realizado dia 3 de dezembro, que é um domingo, né, se eu não me engano, no Acre Clube de São Paulo. E os convites dão direito a 2 cartelas de bingo, e a Sandra tem alguns convites ainda, né? São 14 tipos de pizza salgada, 4 tipos de pizza doce, água, refrigerante incluso, né? Então vai ser uma noite bastante agradável, e isso ajuda a manter aqui a nossa Casa do Caminho, né? Que está tão bem arrumada, está mais agradável ainda para nos receber, né? Então, posto isso, nós vamos pedindo a vocês que cerrem os olhos, né? Que se ligue com a espiritualidade superior, que nesse momento nós estamos sendo acolhidos pelos amigos espirituais, pelos guias desta casa, os guias protetores que aqui se encontram. E desde que nós já saímos do lugar de origem, seja do nosso lar, do nosso trabalho, eles estão já de prontidão para nos receber, né? Estão já sabendo das nossas necessidades, e se nós formos merecedores, com certeza nós iremos receber todas as bênçãos do alto, tudo aquilo que nós viemos em busca. E no momento da palestra, no momento da explanação doutrinária, que será proferido pela nossa companheira Leda, nós também estaremos sendo beneficiados pela espiritualidade, porque o tratamento começa no momento em que nós já partimos da nossa casa, já partimos do local de trabalho, e quando aqui já adentramos, então nós já estamos recebendo a graça abençoada da espiritualidade, com todo o amor de Jesus, com todo o amor que esse nosso companheiro querido, esse nosso amigo maior nos dispensa em todos os momentos, que está sempre ao nosso lado, embora nós às vezes não percebamos, mas Jesus está sempre conosco, desde que nós tenhamos os nossos pensamentos elevados até Ele. Então, cerrando os nossos olhos, vamos sentindo esses fluidos benéficos que caem do alto, em forma de um orvalho muito fino, em forma de um fluido muito sutil, que envolve todo o nosso organismo perispiritual, entrando pelo nosso centro de força coronário, esse que se situa no alto da nossa cabeça, e é distribuído por todos os outros centros de energia que temos, nos reequilibrando, nos tornando assim melhores fisicamente e espiritualmente. Vamos sentindo o abraço fraterno de todos esses amigos espirituais que nos consolam, que nos amparam, que nos orientam. E vamos fazer de tudo, queridos companheiros, para que sejamos merecedores de todas essas graças. E assim, nós vamos abrindo os nossos olhos e prestando muita atenção na palestra que a nossa companheira Leda que vai fazer para vocês, né? Cujo tema é a importância do olhar, né? Boa tarde a todos. Que Jesus, na sua infinita doçura e bondade, nos abençoe nessa tarde, né? Falando do olhar, esse olhar sereno, esse olhar que nos transmite saúde, confiança, segurança no futuro, né? Pedindo a ajuda do nosso mestre querido. Então, hoje, falando da importância do olhar, né? E esse texto, ele é tirado do livro Diferenças Não São Defeitos, E o espírito que psicografa esse texto é Hermance Dufaux.
É importante a gente citar, porque a Hermance, ela foi um dos espíritos que participaram, juntamente com Allan Kardec, da codificação da doutrina. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, pega o Livro dos Espíritos, que a gente vê a pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos. E a Hermance do Fá foi um desses espíritos que deram essas respostas, as nossas dúvidas, né? De onde viemos, para onde vamos, explicando o Evangelho de Jesus. Então ela diz do olhar, que o olhar é o instrumento de comunicação mais poderoso que nós temos. Veja bem, isso que ela começa o texto assim. É o que nos fala mais alto o olhar, porque é o que impressiona o cérebro. É a primeira impressão que temos, que as impressões cerebrais, elas são recebidas através do nosso olhar, né? Nesse nosso sentido físico. E ela nos conta que esse sentido, o da visão, nós temos 5 sentidos, né? O da visão, ele fica, se nós dividirmos em 10 partes, o sentido da visão, ele abrange 9 partes de todo o resto. Olha a importância. 1/10 fica para os outros. Então, 9 para a visão e 1/10 fica para o olfato, paladar, né? Audição e o tato. 1/10 só. Então, o que nós vemos é o que nos impressiona. A importância que nós temos. Agora, Hermance também diz que esses nossos olhos, né, nós não somos essa matéria. Nós vemos através dos olhos materiais, mas nós somos espíritos revestidos de matéria. Né? Então, ela vai tratando dos nossos olhos, nesse texto da tarde, dos nossos olhos espirituais. Essa visão da alma, não a visão específica do corpo, mas a maneira como a nossa alma está vendo o mundo, nós estamos enxergando esse mundo. Jesus, no seu Evangelho, ele já dizia, aquele que tem olhos de ver, que veja. Jesus dizia. Os olhos de ver quer dizer a compreensão, aquele que consegue compreender, que tem esses olhos que conseguem enxergar além da matéria, que são extrafísicos, não são somente materiais. Então, esse olho da alma, ele vai refletindo os nossos sentimentos, aquilo que está dentro de nós. Porque o mesmo fato, a mesma situação, cada um enxerga de uma maneira diferente. A gente sempre lembra daquela passagem, já citei algumas vezes aqui, daquela passagem de Jesus, quando ele caminhava por uma estrada com seus discípulos e encontra um cão morto, já em processo de putrefação. Né? E um discípulo tampava o nariz, outro virava o rosto, outro fazia um comentário, mas que cena desagradável. E Jesus olhou para ele e disse que belos dentes ele tinha. Então, a lição nos mostra que esse olhar da alma, além do físico, esse olhar extrafísico, é que é o retrato do nosso espírito, é a fotografia da nossa essência, aquilo que nós temos na alma. E nós vamos procurar, mais adiante, na passagem do Evangelho de Jesus, quando ele nos diz, no Evangelho de Mateus, que Jesus coloca, se teu olho é motivo de escândalo, é melhor que arranques um olho e tire-o fora de si, porque é melhor entrar no reino de Deus com apenas um olho do que com 2 ser lançado ao fogo do inferno. Nós não podemos interpretar, evidentemente, as palavras de Jesus ao pé da letra, né, desse Evangelho de Mateus, porque ninguém vai arrancar um olho. Jesus quis dizer desse olho da alma, dessa visão que nós temos distorcida. Que se nós temos essa visão distorcida, é melhor que nós tiremos isso fora. Então Jesus aí, implicitamente, ele está falando do quê? Da reencarnação. O que cada um de nós está fazendo aqui, se não é rever o nosso modo de olhar o mundo? Nós estamos reaprendendo, através das lições do Evangelho de Jesus, a ver o mundo de uma outra forma.
que ele nos explica, nos mostra. Então, esse arrancar é arrancar os preconceitos, aqueles paradigmas que nós temos, que muitas vezes não mudamos, que fecha a nossa cabeça, nos bitola, e nós não conseguimos abrir a mente para entender de uma outra forma. Muitas vezes, aqueles problemas porque passamos no momento, achamos que não tem solução. Achamos, se alguém reagiu de uma maneira, então é dessa maneira que eu vou reagir. Tendo a compreensão do Evangelho. Então, é tirar essa visão deturpada. E ele diz que nós temos essa oportunidade. Então, é melhor arrancar essa visão deturpada para poder ver o reino, para poder encarar o reino de Deus. Para poder ver essa estrada, essa jornada que nós temos pela frente. Porque se nós continuarmos com os dois olhos, com essa visão distorcida e deturpada, nós vamos ficar patinando. Vamos ter oportunidades? Vamos, encarnações após encarnações, mas no mesmo lugar, sem caminhar pela frente. Então, retirada essa venda que muitas vezes trazemos, de não abrirmos o nosso olhar, de não ampliarmos a nossa visão. Então, esse reflexo da alma, a irmã se diz no texto, que ela diz que os olhos são a janela da alma. A janela da alma. Da alma, quer dizer, não é no nosso corpo físico, é a nossa alma. Então, diz esse olhar da alma. Nós identificamos, quem trabalha com espíritos, né, os espíritos que chegam e que se comunicam, até os espíritos, eles não conseguem sustentar um olhar quando existe alguma mentira na sua comunicação. Eles abaixam, olham de lado. Aqueles que têm evidência sabem disso. E nós, entre nós encarnados também, aquelas pessoas que não conversam olhando nos olhos, que abaixa a cabeça, que vira, normalmente nós não confiamos, porque está procurando alguma coisa, disfarçando, dissimulando. Então, é essa janela, é essa fresta que nos mostra, que nos dá a dimensão da alma de como está dentro, né? Ao mesmo tempo que dá essa dimensão, ela é uma antena. Ela é uma antena, o olhar. Por quê? Ela é uma antena transmissora, porque eu transmito aquilo que eu sou através do meu olhar, que é muito claro para quem está na minha frente. Eu transmito e eu recebo. Então, ela é uma antena transmissora e receptora de emoções energéticas. Olha só. E diz ainda, nesse texto, Hermance, que pelo olhar, eu provoco encontros e reencontros do passado. Olha que interessante. Por quê? Porque de acordo com como eu estou vendo o mundo, existe a minha sintonia. Se nós estamos falando da alma, de como eu vejo o mundo, se é com pessimismo, se é de uma forma negativa, se é sem uma luz no fundo do túnel, o que eu estou provocando? Esses encontros de espíritos iguais. Ao passo que se eu mudo o meu tom vibratório, se eu mudo o meu olhar, esse meu olhar se diferencia, eu angario para minha companhia espíritos melhores, espíritos de mais luz, de qualidade superior que os outros. Então é essa antena. Porque através do olhar, quando eu posso olhar por um lugar, eu vou impregnando a minha energia, eu deixo naquele lugar. Porque existe esse magnetismo, cada um de nós tem um magnetismo. Não acontece conosco, quando nós encontramos uma pessoa, tem pessoas que deixam coisas boas, que quando sai, que a gente despede, nós sentimos aquela sensação gostosa, prazerosa de estar perto, né? E outras, é o contrário, né? Nós sentimos aquele peso. Às vezes estamos bem e damos até uma desequilibrada perto das pessoas. Então, nós impregnamos do nosso magnetismo. Então, com o nosso próprio olhar, da maneira como nós olhamos as coisas, isso vai nos beneficiando ou vai nos prejudicando da mesma forma, né? Através dessas companhias, alterando esse campo psíquico e emocional que nós temos. Porque através dos olhos eu vejo coisas bonitas, como eu também vejo coisas desagradáveis. Eu posso olhar uma paisagem e essa paisagem me traz um benefício muito grande. Me acalma,
E isso traz para dentro de mim, esse meu olhar de uma coisa bonita, bela, traz para dentro de mim aquela sensação de paz. Quem não gosta de estar diante de um mar, passear numa floresta, sentar embaixo de uma árvore? O Chico, né, o nosso querido Chico, ele não fazia sua caridade embaixo do abacateiro, né? Estava ali embaixo do abacateiro atendendo aqueles necessitados. Então, todos esses presentes, essas dádivas de Deus, da natureza, elas nos favorecem psiquicamente, né, quando sabemos olhar. Porque nós temos que ter, como Jesus nos ensinou, olhos de ver. Porque muitos chegam diante do mar e não conseguem encontrar beleza. Acham que o sol está forte, está queimando, que a onda está muito alta, enfim. Passa debaixo de uma árvore sem sequer se dar conta disso. Então não percebe o quanto é presenteado pelo Pai do céu. Ao mesmo tempo, as coisas desagradáveis conseguem também interferir na nossa situação emocional e espiritual. Quando nós presenciamos uma cena de violência, um acidente, o nosso psíquico, ele muda completamente, né? O nosso olhar sobre aquilo muda. Então nós nos agitamos. E a preocupação nesse momento, quando vemos um fato desagradável, é não permanecer esse olhar sobre isso. É sempre fazer uma prece, endereçar uma vibração de amor, porque a natureza eu não preciso auxiliar. Quando é uma paisagem, um quadro que nos proporciona o bem-estar, eu não preciso auxiliar. Eu recebo esse auxílio. Agora, quando meus olhos veem uma cena desagradável, aí está na minha frente, está perto de mim, porque eu preciso auxiliar. E nesse momento, o meu olhar tem que se transformar numa prece, para que eu possa auxiliar aquele que está necessitado. Não que eu me desequilibre, mas que eu possa auxiliar esse irmão necessitado. Então eu preciso trabalhar esse meu interior. Se é o olhar da alma, na prece, o José Roberto falou, vamos cerrar os olhos. Cerrar os olhos não é nenhum rito, não é nada disso. Mas é que quando eu cerro os olhos, eu olho para dentro de mim. Eu me aquieto, eu me acalmo. Todas essas informações, elas não estão chegando. Então eu concentro em mim. Eu me concentro e consigo sentir a energia do local. Somente por isso que eu fecho os olhos no momento de uma prece, para que eu me recolha, para que não haja influência, estímulos externos que me atrapalhem e que desviem a minha atenção. Nas vibrações a mesma coisa. Então, aí eu volto o olhar para mim. Esse momento de voltar o olhar para mim é muito importante nessa hora da prece e na hora em que estamos deixando o corpo físico descansando, que vamos dormir. É muito importante, antes de dormir, antes de embarcar no sono, esse olhar para dentro de nós. Como eu estou? Eu estou bem? Eu estou tranquilo? O que eu estou precisando? O que eu estou precisando para me acalmar? Fazer uma leitura boa, uma reflexão, para ajudar nesse olhar da alma, nesse olhar interno, para haver um equilíbrio. Esse trabalho interior de ajustamento e de ajuda. Porque se eu não estou bem, eu não posso auxiliar aqueles que estão à minha volta. E há necessidade de auxílio àqueles que me buscam, me procuram, passam pelo meu caminho, que não é por acaso. Então é necessário esses momentos para eu me fortalecer de reflexão e de olhar para dentro de mim. Agora, esse olhar, nós temos que olhar com tranquilidade e com equilíbrio. Hoje, a psicologia moderna, ela nos fala de um tal transtorno dismórfico. Vocês já ouviram falar de um transtorno dismórfico? O transtorno dismórfico é quando eu tenho uma imagem deturpada da minha pessoa. Que eu me olho e me vejo diferente. E hoje isso é muito comum, esse olhar. Nós, nessa sociedade moderna, nós nos preocupamos, a mídia colocando sempre padrões de beleza, padrões de necessidades que nós temos. Então, eu olho para mim e acho que não sou capaz. Eu não sou capaz de ficar como aquela moça
da capa de revista. Eu não sou capaz de ter aquilo que o outro tem. Então eu vou transformando a minha imagem, eu vou distorcendo essa minha imagem e me vendo de uma outra forma, irreal como eu não sou. Então, Hermance diz que nós temos que olhar para nós, assim, no sentido de identificar quais são as nossas necessidades, o que eu estou precisando para modificar em mim, o que eu estou precisando para me aquietar, para me tranquilizar. Porque a minha responsabilidade maior nessa encarnação, em primeiro lugar, é comigo mesmo. O que nós fazemos quando nós vamos auxiliar alguém? Se eu não estou bem, estou necessitando de auxílio, eu não posso socorrer o outro. Então eu preciso primeiro estar bem. Então essa minha imagem, eu tenho que olhar quando eu me olhar no espelho, ou quando eu me olhar para dentro, cerrando os olhos, naquele momento em que eu me vejo, a minha alma, os meus sentimentos que só eu identifico em mim, o outro muitas vezes não consegue perceber o que vai na minha alma, não consegue perceber lá no fundo, porque através do meu olhar eu mostro, porque os olhares, eles vão se modificando no momento de alegria, de tristeza, eles vão se modificando. Mas o que eu estou precisando? O que está faltando em mim? Mas aquele olhar sincero, tendo em vista a nossa existência terrena, esse nosso período aqui na Terra. Nós viemos para quê? A primeira responsabilidade é conosco mesmo, de crescimento. Responsabilidade também daqueles que estão conosco, da nossa família, que não é por acaso. Comigo, eu não posso depender de ninguém, é comigo mesmo. Então, esse olhar que eu dou para dentro de mim, ele depende só de mim, de mais ninguém. Mas esse auxílio que eu vou dar para o outro, muitas vezes eu esbarro numa barreira, porque o outro não quer receber esse auxílio. E aí eu faço tudo aquilo que está ao meu alcance, que está nas minhas mãos, eu faço para aquele que está do meu lado. Então, essa necessidade que eu tenho, eu vou buscar esse equilíbrio, eu vou buscar refazer, eu vou buscar elementos para que eu possa suprir essa necessidade através da oração, da prece, da presença dos bons espíritos, do meu anjo da guarda, que sempre me auxilia nesses momentos. Porque quantas vezes nós vamos deitar, nós vamos dormir, com um olhar sobre um fato, achando que não vai ter jeito, que aquilo não tem solução, não tem conserto, e quando nós acordamos, fala, puxa, pela manhã a gente fala, eu não tinha pensado nisso. E nós acordamos de uma outra maneira, com uma solução, com uma outra energia, com uma outra disposição para resolver aquele mesmo fato que um dia anterior não tinha solução para nós. Então é a atuação dos bons espíritos, do anjo da guarda, que nos auxiliam através da nossa permissão, através da nossa prece, da nossa oração, de quando eles veem a nossa alma, porque o olhar, nós estamos dizendo do nosso olhar para com os outros, mas o olhar da espiritualidade para conosco, eles identificam os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aquilo que nós estamos pretendendo, planejando fazer. Porque esse olhar, o nosso olhar, muitas vezes está aqui no presente, situações que eu tenho que resolver agora, que urgem, que tem uma solução nesse momento. Fatos familiares, profissionais, enfim, que eu preciso resolver agora. Porque a doutrina mostra que aqueles fatos que passaram, não adianta o meu olhar estar atrasado lá no passado, que não vai resolver mais nada. E nem adianta muito eu colocar um olhar no futuro, um olhar de expectativa, de ansiedade. Porque tem até um dito popular que diz que o futuro a Deus pertence. Então, eu tenho que esse olhar no momento, que eu preciso agora. Eu preciso disso. Então o momento é agora de fazer, de realizar. Eu não sei se lá na frente, eu não sei se no futuro eu terei tempo. Também, como eu sei, não sei se no futuro eu terei tempo, mas eu sei que o passado não adianta mais, o passado já está feito. Então é esse olhar presente, esse olhar do momento que o Pai nos proporciona e que nos dá para resolver as nossas dificuldades, né? Esse olhar do futuro, né, nós sempre lembramos aquela passagem de 1999 para 2000.
foi, para alguns foi catastrófica. Porque imagina, no 2000 vai acabar o mundo, tudo vai acabar, não vai ter... Quanta gente que vendeu tudo, que mudou, quantos se suicidaram por não ter o esclarecimento, o conhecimento da vida futura, não é? Então essa passagem foi uma coisa trágica, por quê? Por olhares equivocados da vida, por não entender, como diz Jesus, não ter olhos de ver. E agora a mesma coisa, com esse filme, com essas previsões maias, né, de 2012. E 2012, o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu em 2000, o que aconteceu em 2001, o que está acontecendo em 2011 e o que acontecerá em 2013. Então é uma sequência a vida. Existe tudo, na lei de Deus, tudo há equilíbrio e tudo há harmonia. E a irmã se diz assim, que a luz do corpo são os olhos, né? A luz do corpo são os olhos. E Jesus também dizia isso, que se os seus olhos são bons, o seu corpo também será bom. Jesus. Hoje, o que a medicina diz? Da doença e da saúde. Não é? Com o olhar que nós damos para as coisas, para a vida, com as nossas expectativas, de acordo com as nossas vibrações, com o nosso padrão vibratório, nós adoecemos ou somos pessoas saudáveis. Então, se os nossos olhos são bons, nós somos otimistas, nós sabemos que processos difíceis todos nós passamos, sem exceção, estamos todos na mesma nau, que é o planeta Terra, todos passamos por dificuldades, mas se nós vemos essas dificuldades com olhos de que ela passará e de que se está no meu caminho porque eu tenho condições de superá-la, é diferente. Agora, se eu entrego os pontos, se eu não tenho olhos bons, se eu olho com esses olhos de pessimismo, o que acontece? Aí se instala a doença, aí eu não recupero nunca. E nós temos exemplos, muitos exemplos, desses olhos que a doutrina espírita nos mostra, como que nós devemos ver. Muitos assistiram às Mães de Chico, né? Ela já está passando nos canais aí de TV, as Mães de Chico. O caso daquela mãe que foi trabalhar, deixou o filhinho com a babá. Quem viu o filme? A maioria viu? Você viu? Outros viram? Não? A Cris viu? Bom. A mãe deixa o filho, né? Isso conta no Chico, e é um fato verídico, né? Esse filme, que a mãe sai para trabalhar e deixa o filhinho com a babá. E a babá sai e vai passear de bicicleta, e o menino leva uma queda, ele cai da bicicleta. Em decorrência dessa queda, da pancada na cabeça, ele vem a falecer. O menino morre. E a mãe fica naquele desespero, não consegue superar a perda desse filho. E vai procurar Chico. E Chico, encontrando com ela, no meio daquela multidão, ele pergunta: minha filha, você já agradeceu a babá? E ela fica assim, mas ela foi a causa, que ela saiu com ele, ela que derrubou o meu filho. E ela para e responde, ele fala: olha, o seu filho, o Chico diz, monitorado por Emmanuel, claro, o seu mentor, ele fala: o seu filho, ele tinha na sua linha kármica, ele tinha necessidade de ter uma morte acidental. Você já imaginou se ele tivesse escorregado e caído do seu colo? Então, Joana... A Joana de Ângeles pergunta: vocês agradecem o bem, né? Agradecem o mal que não aconteceu, né? Mas, às vezes, onde a gente vê o mal, existe um bem. É a providência divina atuando nas nossas vidas, né? Então é esse olhar que é proposto para que a gente vigie e para que nós possamos encarar a vida com esse otimismo que a doutrina nos mostra e que ela nos apresenta. E que esses fatos ocorridos na nossa vida são reflexos do passado, são aquelas provas que nós temos que completar na escola da vida, que nós temos que mostrar a nossa fortaleza, temos que mostrar o nosso entendimento. Quem de nós não passa por um processo doloroso e que não é obrigado a ter esse olhar diferenciado da vida, esse olhar de compreensão da vida, o olhar de gratidão a Deus.
Quantas vezes nós agradecemos? Nós olhamos para o Pai tantas vezes para pedir, para pedir, para pedir, para pedir. Quantas vezes nós paramos para agradecer o Pai por tudo que nós temos, começando da nossa vida. Então, dependendo desses nossos olhos, de como nós olhamos, os olhares podem ser de maneiras diversas, podem ser de censura, mas a doutrina mostra, pode olhar com censura aquele que não tem motivo nenhum para ser censurado. Aí pode olhar com censura, senão não tem essa autoridade moral. Um olhar de compaixão, a gente sempre lembra de Jesus. O seu olhar, a compaixão que ele tinha de todos, né? Tinha compaixão, atendia a todos indistintamente. Olhar de desespero, quantos e quantos pedem socorro através de um olhar, está do nosso lado e que nós temos naquele presente, naquele momento, oportunidade de auxiliar. E normalmente esse olhar de desespero, esse olhar de pedido de socorro, está ao nosso lado. Está dentro de casa, está no nosso lar. Nós esperamos sair para fazer lá fora o que está dentro nos aguardando, ao nosso lado, né? Que o Pai coloca certinho. Aquele quebra-cabeça, ele já dá assim montadinho para nós. Nós não temos nem a dificuldade de montar esse quebra-cabeça. Então é esse olhar de amor que a doutrina nos inspira a dar. Esse olhar diferenciado diante da vida, esse olhar que abraça a todos. Jesus, ele mostrava, ele desviava o nosso olhar para as coisas de Deus, para os presentes que Deus nos proporciona. Ele dizia, olhai as aves do céu, elas não semeiam nem colhem, mas o Pai nunca as desamparou. Olhai os lírios do campo, nem Salomão, em toda a sua grandeza, nunca se vestiu tão alvo como eles. Né? Jesus falava da semente de mostarda. Todas essas bênçãos de Deus, que Deus proporciona, a natureza nos oferece, sem nos cobrar nada em troca. Né? Jesus nunca diz, olhai os templos, os monumentos suntuosos. Ao contrário, Jesus dizia, quando os discípulos se encantavam com o templo de Jerusalém, Jesus dizia, ó geração de pouca fé, não ficará pedra sobre pedra. Então era o monumento do homem. Então ele enaltecia e exaltava o monumento de Deus, do Pai do céu. E para terminar, tem um fato muito interessante, que numa comunidade carente, tinha uma professora com seus alunos, dando aula, tal, e via que uma menininha queria fazer a lição de cabeça baixa, mas ela tinha dificuldade de escrever. Aí a professora percebeu que o cabelo dela, todo desalinhado, mal penteado, estava no rosto. Então a professora, no dia seguinte, foi e trouxe o laço de fita e prendeu o cabelo da menininha. Aí ela chegou em casa e a mãe viu, nossa, mas ela com esse laço de fita na cabeça, né, e viu a carinha dela toda suja. Aí falou, não, deixa eu lavar o rosto da minha filha, porque agora com esse cabelo preso está aparecendo a sujeira do rosto. Aí lavou o rosto. Mas ela ficou de cara limpa e o resto sujo. E deu um banho inteiro na menina. E aí, por conta disso, trocou o uniforme. Porque não podia, lavou a roupinha dela, o uniforme, e pôs uma roupa limpa para ela ir para a escola. E ela foi limpinha para a escola. Aí os amiguinhos viram que ela estava descalço, porque ela era tão suja, nem observavam o pé, nem olhavam para ela. O olhar era de desdém, de desprezo. Olharam, um deles trouxe um chinelinho para a menina, e ela ficou com o chinelinho. E os amiguinhos foram se chegando, foram fazendo trabalho, os amiguinhos vieram para a casa dela fazer o trabalho junto com a menina. Quando eles chegavam em casa, eles todos bem arrumadinhos, a menina toda bem arrumadinha, a mãe percebeu, meu Deus, mas essa casa desarrumada, suja, não está combinando com minha filha tão bonita, com esses amiguinhos que estão chegando. Deixa eu dar um jeito nessa casa. Então vamos arrumar, vamos pôr as coisas em ordem, passar uma tinta na parede, vamos arrumar o jardim, pôr umas flores no jardim, e os amiguinhos chegando para fazer trabalho, a mãe arrumando a casa. Aí os vizinhos olharam e falaram, nossa, mas que jardim bonito, nossa, essa casa até que era bonita, até que ajeitosinha essa casa. Então vamos pintar nossa casa, vamos ajeitar também, porque imagina só essa casa bonita na rua, vamos arrumar. E os vizinhos começaram a arrumar a casa, aquela rua ficou bonita.
Aí a prefeitura da localidade ali falou, não, mas tanta casa bonita, imagina, e essa rua de barro, não tem saneamento básico, vamos ajeitar, vamos asfaltar essa rua, né, dar condição para esses moradores de higiene, enfim, e se arrumou a rua. Então a gente fala, por um olhar de uma professora, por causa de um laço de fita. Desculpa. Estou muito emocionada. Muito bom. Então chegou o momento das perguntas, dúvidas, colocações, né? Então, quem quiser fazer uma pergunta, fazer uma colocação, temos ainda um tempo. Emocionar assim é muito bom. Oleida, quando você comentou a respeito, né, do último exemplo aí da professora, faz a gente lembrar o seguinte: todos nós temos que ver além daquilo que nós enxergamos, né? Porque não adianta o pré-julgamento, o pré-conceito, né? Tudo isso que vem antes de você observar o que tem atrás daquilo, né? Porque a pessoa, o que você disse, os olhos da alma, né? Eles estão tanto em quem vê, como em quem está sendo visto. Então nós precisamos aprender a enxergar também os olhos da alma do outro, porque sempre a pessoa tem algo de bom a oferecer, né? É uma troca. Então nós precisamos aprender a fazer isso. Sementes divinas. E com relação aos cegos físicos, né? Você acha que eles são mais abençoados por não verem a desgraça ou menos abençoados por não verem as coisas belas? Você sabe que quando você é tolhido numa faculdade, normalmente é uma experiência para você valorizar algo que não foi valorizado numa existência passada. Ou ele pode servir também de estímulo para aqueles que estão à sua volta, para reunir um grupo. Né, nós não sabemos. Mas normalmente você pode ver a sensibilidade que os cegos têm. Eles vêm com a alma mesmo, porque eles sentem a aproximação daqueles que estão chegando. Eles sentem até, eles conseguem captar essa energia, essa vibração que você tem de cada um que está do lado. Então é um momento de aprendizado de cada um. Pode ser do aprendizado do próprio cego, daquele que está passando por esse processo, né, por não valorizar no passado alguma coisa, ou pode ser um aprendizado daquele grupo onde ele reencarnou, que também acontece isso, né? Mas a visão da alma, isso ele enxerga, os sentimentos, ele consegue identificar os sentimentos até pela voz. Como ele tem esse sentido bloqueado, né, como nós falamos, que seria o 9%, que é o que você recebe, que estimula o cérebro, ele desenvolve os outros. Né? Então, que Jesus nos abençoe. Uma boa tarde a todos. Muito bom. Acho que com certeza sempre aprendemos bastante, né? E o fantástico da doutrina é que nos alerta para fatos que nos passam despercebidos. E quando nós estudamos a doutrina, estudamos o Evangelho de Jesus, nós nos tornamos melhores, porque nós conseguimos encarar o mundo de uma outra maneira. E quando nós abraçamos essa doutrina espírita, nós abraçamos também o grande Consolador, que nos traz todas as explicações para as nossas dúvidas, nossas mazelas. Então nós temos que agradecer a Deus, né? Temos que olhar, como disse a nossa companheira, ter esse olhar tranquilo, sereno e de confiança. Quando nós olhamos, por exemplo,
para uma figura, né, concebida de Jesus, aquele olhar sereno, tranquilo, maravilhoso, que nos invade a alma, né, mexe com as fibras mais íntimas do nosso espírito, nós como espíritos encarnados. Então, nesse momento, nós vamos agradecendo a oportunidade do aprendizado, que nos leva a refletir muito, porque essas palavras nós vamos trabalhar bastante nos nossos momentos, no nosso dia a dia. Vamos agradecendo muito a espiritualidade por essa inspiração que deu a nossa companheira, agradecendo muito a oportunidade do aprendizado. E nesse momento que nós sabemos um pouco mais, nós somos mais responsáveis e nós temos, através dessa responsabilidade, a possibilidade de acertarmos mais, de progredirmos moralmente. E uma forma de agradecer também é externar o nosso amor para aquelas criaturas, aqueles nossos irmãos que necessitam das nossas vibrações de amor. Nesse momento, queridos companheiros, nós vamos pensar com muito amor, porque vibrar é pensar amor. Pensando amor, nós vamos externar esses fluidos do nosso plexo cardíaco, do nosso coração, e levar até esses companheiros que necessitam. Vamos externar muito amor para aqueles nossos irmãos que se acham enfermos nos hospitais, nas casas de repouso, aqueles nossos irmãos que estão acometidos de enfermidade tão necessária para o cumprimento do compromisso espiritual. Vamos envolvê-lo com muito amor e muita paz. Vamos vibrar também muito amor para aqueles outros irmãos, não enfermos da matéria, mas enfermos do espírito, enfermos da alma, que se acham apartados da sociedade, ou ainda não apartados, se encontram no meio da sociedade, mas transgridem as leis de Deus e dos homens, preferindo o caminho do erro, quando tem a oportunidade dessa bendita encarnação. Então vamos vibrar muito amor por eles, para que eles despertem para a verdade, para a luz e para a necessidade de seguir o caminho que Jesus indica. Vamos vibrar também, queridos companheiros, por aquelas nações em conflito, aqueles povos que se acham em conflito com a própria sociedade, com os próprios governos, por aqueles governos que se acham conflitando com a própria sociedade que dirigem. Vamos vibrar para que esse nosso amor possa envolvê-los, acalmá-los, tranquilizá-los, para que tenha uma solução pacífica. Vamos vibrando por aqueles nossos irmãos que se acham abandonados, aqueles nossos irmãos que não têm sequer o alimento necessário, porque estão ali por uma necessidade espiritual, mas nós os amamos como nossos irmãos. Vamos vibrar muito por eles. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, esse planeta que nos acolhe com tanto amor, carinho, e nos dá a oportunidade da encarnação. Vamos envolvê-lo com muita paz, muita luz. E assim, queridos companheiros, nós vamos, nesse momento, mais uma vez agradecendo a Jesus pela oportunidade de estudo do seu Evangelho. Vamos agradecendo a espiritualidade por ter nos trazido tantos ensinamentos. Vamos agradecendo o dom da vida pela encarnação bendita que nós temos. Vamos agradecendo por essa casa que nos acolhe com amor e carinho. Vamos agradecendo pelos mentores desta casa que nos recebem, nos acolhem e nos orientam. E vamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre Maior, por todos os ensinamentos que nós temos recebido e tantos ensinamentos que Ele nos deixou. E vamos agradecer principalmente a Deus,
nosso Pai, nosso Criador, que nos deu a origem da nossa vida. Que assim seja, que Jesus esteja sempre conosco, e que no momento que nós sairmos desta casa, endereçar os nossos lares, ao nosso trabalho, possamos levar essa paz, possamos levar esse bem-estar, possamos levar essa harmonia e essa tranquilidade que nós estamos sentindo no momento. Que Jesus abençoe a todos nós. Agora nós